Muito bem, senhoras e senhores desse Brasil, estamos aqui reunidos para mais um episódio desse incrível programa, 11º episódio, número 11. É um número cabalístico, 11, que eu saiba, mas pouco importa. O que importa é que eu, Ale Moreno, estou ao lado desses dois seres míticos, Caio e Fabrício. E aí? Tá aumentando, né? Cada vez mais. Agora, seres míticos. Seres míticos. Estou gastando todo o meu vocabulário maravilhoso. Grego e romano. Seres míticos, direto do Olimpo, né? Direto do Olimpo, os deuses do Olimpo. Podcast. Do gelado Olimpo, onde falamos sentados aqui na nossa arena de jogos. Eu encontro Caio e Fabrício. Fabrício. Oi. Tudo bem, turma? Tudo bem. Bom, para vocês que estão escutando a gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente sempre se diverte por aqui, então, assim, venham para escutar a gente, mas não nos levem tão a sério. Não, mas sigam a gente. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em vários lugares e podemos estar também na sua empresa, caso você nos contrate. Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faça frio, faça calor, faça chuva ou faça sol. Condições perfeitas para escutarem o nosso podcast, que hoje fala de um tema super importante e recorrente: liderança. Mas liderança o quê, tio Caio? Existem, então, diferentes tipos de liderança? Essa já começamos com a bola em andamento, né? Porque fala-se muito de liderança mais humanizada. E aí, será que isso é mais um modismo ou será que isso é para valer? Verdade ou mito? Interrogação. Então. E aí, Fabrício, verdade ou mito? Eu acho que é possível ser verdade, mas ainda está muito no lugar do ideal. Porque eu tenho a impressão de que as organizações ainda não entenderam exatamente como concretizar essa questão da liderança humanizada, sabe? Talvez imaginando que seja mais difícil do que de fato é. Eu acho que a liderança humanizada está num lugar da gente trazer o nosso lado humano para dentro da empresa, né? Se vulnerabilizar também, assim, e muita gente tem questões com isso, né? De se colocar como um ser humano e de trazer a vulnerabilidade para dentro, né, da organização, assim. Acho que... Mas como ser humano com tanta meta? Ser humano e cobrar resultados. Porque, às vezes, eu percebo que quando a gente começa a falar sobre essa liderança mais humana, eu acho que existe aí uma visão meio, talvez, estereotipada, né, incorreta, na medida em que é uma visão meio romântica, né? É uma coisa meio cheio de mimimi, na medida em que, pera um pouquinho, até que ponto realmente isso, a busca desse equilíbrio, de você naturalmente olhar o outro, né, de uma forma humana, né? E no episódio passado, a gente, enfim, acho que o Fabrício deixou muito claro, né? Evidentemente, não somos máquinas, né? Não somos engrenagens, ou seja, a gente tem que reconhecer que, evidentemente, existem anseios, né, por parte das pessoas que devem ser entendidos, respeitados, mas até que ponto a gente também consegue realmente ser duro, cobrar, e esse equilíbrio entre esse lado humano e esse lado de cobrança, enfim, não é muito fácil, né, Fabrício? É que eu acho que ser líder humanizado não é a mesma coisa que ser bonzinho. Isso aí. Bem bom. Eu acho que é isso. Entendeu? Acho que... Ser um líder humano não é o líder que aceita tudo, não é esse lugar, né? O líder humano é o líder que ele está genuinamente interessado no outro, né? E que entende que o outro não é a prova de falhas, entende que eu, como líder, vou falhar também. Isso é super importante a gente entender. A gente falou do mito da perfeição há uns podcasts atrás, para você que não escutou, volte a algumas casas, mas assim,
entender que eu sou imperfeito, entender que eu trabalho com pessoas imperfeitas, isso já é um passo para a gente humanizar toda essa relação, e a partir disso, estabelecer um lugar de compreensão do outro genuinamente, né, do contexto dessa pessoa, para a gente conseguir, a partir daí, estabelecer uma liderança onde eu vou cobrar resultados, mas eu também vou entender quais são as dificuldades dessa pessoa para eu poder apoiá-la no desenvolvimento dela do dia a dia. O que que você acha, Lê? Eu acho isso. Bom, Não, eu acho. acabou o nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. É Até a isso. próxima. Esse foi o nosso Valeu, até episódio. mais. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Né, eu acho que, primeiro, voltar lá no começo da frase, que esse líder humano, né, tem a ver com ser bonzinho. De se posicionar, de ter clareza daquilo que está acontecendo e se posicionar. Essa humanização é reconhecer o seu time, reconhecer o que eu tenho de gente lá, de características dessas pessoas, para que a gente consiga performar e atingir o resultado da melhor maneira possível. Porque às vezes eu estou exigindo coisas irreais do outro, que não vai dar conta, porque eu não forneci, não sei se é a melhor palavra, recursos para que ele pudesse aprender, se adequar, se adaptar, entender, mergulhar, conhecer, ou porque, por uma série de razões, ele não dá conta de fazer aquilo lá, e eu estou exigindo dele. Então, acho que o humano, ele percebe, saca quem é quem no meu tabuleiro de negócios. E aí eu vou cobrar dele o que eu posso cobrar dele também, porque às vezes eu estou cobrando coisas irreais, e aí isso é maluquice minha, eu estou exigindo algo que o outro nunca vai dar, não tem como ele entregar isso. Então, por isso que eu acho que passa nesse ponto que você também traz, que essa liderança exige dela um exercício de autoconhecimento, fala assim, primeiro eu sei quem eu sou para poder entender o outro que cada um sabe. E eu acho que esse é o ponto que pega nesse líder. A gente tem dificuldade de se olhar. A gente já falou disso em 1000 episódios, né? Dificuldade de se olhar. Então, como eu vou liderar com essa dificuldade de me reconhecer como líder? Que práticas vocês acham que ajudam a gente a cultivar uma liderança mais centrada no outro sem perder a firmeza? Que práticas? Uma prática que eu acho que passa por mim primeiro, que a gente já falou, do autoconhecimento, são os processos terapêuticos, o processo de coaching, o processo bem estruturado, bem feito, obviamente, não motivador, para que eu me reconheça e ajude a me escutar, né? Porque acho que o grande exercício é eu me ouvir, para entender quem eu sou como líder, não é? Eu acho que quando a gente grava um programa como esse, a gente está se ouvindo o tempo inteiro, até reconhecendo nossas incoerências aqui. Sim. Acho que isso é legal. Mas eu acho que a gente só reconhece porque também a gente faz o exercício constante para a gente mesmo, assim, nossa, eu estou reconhecendo aqui um negócio que tá pegando em mim. Eu acho que essa é uma prática de dialogar com pares, de dialogar com líderes que estão no mesmo papel que o meu, em outras organizações, acho que isso é bom. Me vulnerabilizar com outras lideranças para conseguir entender o que está rolando lá, o que está rolando aqui comigo, acho que isso é bom. Sair desse papel de capa de super-herói, sabe? Nossa, eu tenho um super-herói e não falho nunca. Acho que esse é um ponto que eu vejo importante. Super importante. Né? Super importante. Tirar essa capa de que eu tenho que resolver tudo. Não sou oráculo do saber, né? Não, coisa do tipo, quando eu não tô na empresa, para de funcionar a empresa. Fala, puta, você é demais, hein, cara? Você é impressionante. Eu não posso, frases incríveis, não posso nem tirar férias aqui. Mas eu acho que isso... ferrou tudo. Eu acho que isso também está relacionado a uma ideia de liderança já meio arcaica, né? Como o líder infalível, aquele que veio nos salvar, aquele que não erra. Então, eu acho que a pergunta do Fabrício é importante porque ela dispara uma reflexão que eu acho que passa, primeiro, por uma cultura de transparência, de você fomentar o diálogo, como o Ale traz, mas de uma forma que isso inspire, inclusive, a confiança, né? Então, essa questão de você ser transparente, e aí a gente percebe a importância do próprio feedback, né? O feedback reconhecendo, naturalmente, os aspectos positivos, importante também a gente reconhecer, né? Porque muitas vezes ainda vejo nas organizações o feedback com uma percepção muito do negativo, né? Da pisada de bola e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido, o líder humano, ele também tem um olhar atento àquilo que funciona,
naturalmente aquelas conquistas e reconhece isso, né, publicamente. Então, acho que esse é um ponto importante, mas também ele consegue, por meio do feedback, né, entregar mensagem que precisa ser entregue quando a performance está abaixo, quando naturalmente tem que ter a cobrança. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes. Primeiro, uma cultura de transparência e também uma cultura de feedback constante. Claro, falando de algo que é uma mão dupla, né? E como a gente também conversou no episódio passado, feedback não é aquela conversa sobre desempenho que a gente faz uma ou duas vezes por ano. Não, a gente está falando de algo que é fundamental para fortalecer a comunicação na equipe. Gente, pelo menos uma vez por mês. Por favor, você que é líder, não deixa para falar com o seu liderado só a cada 6 meses ou uma vez por ano. Se você falar com o seu liderado a cada um mês que seja, no mundo ideal seria semanalmente. A gente sabe que às vezes não dá tempo, né? Porque a agenda é muito cheia. Quinzenalmente também seria bom, mas na pior das hipóteses, uma vez por mês, chama o seu liderado, sabe? Se organiza para falar com todos os seus liderados uma vez por mês, entender um pouco da vida deles e lidar um pouco melhor com esse lugar do feedback, né? Que, como o Caio disse, não é só entregar puxão de orelha. Né? Não Não. é só olhar para o resultado, é também elogiar as coisas que foram bem feitas, entendeu? E compreender essa pessoa. Acho que a liderança humanizada, eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque no outro episódio eu falei muito sobre isso, mas é conhecer a vida da pessoa. Tenta entender um pouquinho quem está lidando, quem é essa pessoa, de onde ela vem, qual é o contexto dela, sabe? Porque entendendo isso vai te trazer uma clareza tão grande sobre como você vai lidar com essa pessoa, porque tem um outro mito na história da liderança que é eu preciso tratar todo mundo igual. Não, é o contrário, entendeu? Você tem que tratar a pessoa como ela precisa ser tratada, de acordo com o que ela precisa, e é muito específico o que cada um precisa para continuar sendo estimulado dentro do ambiente de trabalho. E dá trabalho, gente. Você não quis ser líder? Quis. Então, assim, ser líder dá trabalho. Eu tinha um líder que ele falava uma coisa O Fabrício ele vai ficando que eu nervoso. achava. O Caio ficou preocupado aqui. Toma as gotinhas, duas gotinhas de vodka. Eu sou muito intenso. Não, mas ó, eu tinha um líder que ele falava uma coisa que era engraçada, que ele falava assim, eu achava horrível, mas faz sentido, que era, ser líder é um grande bolo de cocô. Se você quer um pedaço, eu te dou, mas você vai ter que comer esse pedaço de bolo. Eu acho horrível, de novo, né? Tô Coma lembrando disso. merda, é isso. Mas é Coma isso, merda. isso é para dizer que ser líder não é o glamour que a gente Paraíso. imagina. Todo mundo imagina, eu vou ser líder, gente, eu vou ter o meu carro, Vou eu vou ascender aos ter. céus. Sei lá o que a pessoa pensa. E quando ela vê, de fato, o tamanho da questão que é ser líder, um bom líder, porque um líder Uhum. mais ou menos, Mais ou realmente não menos. vai te dar trabalho, mas se você quiser de fato ser um líder, gente, dá trabalho, você tem que de fato conhecer seu time de um modo interessado. Então, parei, Alexandre. Não, eu Vai. tenho Não, então aqui. eu anotei. Fala aí, fala, Caio. Fala, Não, fala. eu tenho já aqui, aproveitando o gancho do comentário do Fabrício, será que essa visão deturpada da liderança, ela não ocorre porque existe uma leitura de que a liderança, ela se conecta com o poder? E no momento em que eu alço uma posição de líder, Sim. né, eu me sinto empoderado. Então, eu tenho uma amiga que fala uma frase, Caio, que é assim, o poder revela, né? Então, eu acho que é bem nessa história, o poder revela. Quando a liderança, quando eu assumo esse lugar de liderança, revela quem de verdade eu sou. Eu acho que o Rancharan, a gente pode deixar a dica do livro aqui embaixo no nosso descritivo, que é o Pipeline de Liderança, que eu acho que é um livro bem legal. O Pipeline é, para mim, um livro bem... Porque o Rancharan traz a experiência prática dele de liderança, né? Diferente de muito livro, acho, teórico, eu gosto muito dele, que é essa visão muito prática. E ele fala bem desse desafio que o Fabrício traz, dessa pessoa que vira líder e que tem essa sensação do ascensão aos céus. E aí ele começa a lidar com essa divisão do cocô do bolo aí. Ele fala, puta, vou ter que lidar
na primeira gestão, por exemplo, com primeiro essa síndrome do pequeno poder, né, Caio? Nossa, agora tem o poder, agora o amor e o poder, Rosana tocando. Poder, não é, né? Não vai rolar. Não é. Eu tenho que lidar com o cara que está acima de mim, que vai fazer um monte de pressão, pedir um monte de coisa, e com a galera que está abaixo. Então, como eu me relaciono com essas dois lugares? A qualidade da minha comunicação. Então, o Ranchada fala de 3 pontos, né? Fazendo um parênteses teórico. Ele fala das habilidades do líder. Então, quando eu viro líder, ele sai de líder de si para líder dos outros. Quais habilidades de liderança vêm aí? Então, a habilidade de planejar, de comunicar, de fazer gestão. E aí vai, gestão do um monte de coisa. Depois ele fala da alocação do tempo. Como eu aloco o tempo para ter tempo para mim, tempo para o meu líder e tempo para o meu time. Que aí é onde a gente se perde, porque normalmente o líder que ascendeu esse papel, ele foi levado a esse papel porque ele, por exemplo, o clássico, ele era um baita vendedor, e por ser um bom vendedor, virou gerente de vendas. E aí ele sentou na cadeira de gerente de vendas, e aí ele quer continuar vendendo. Sim. Tirar pedido. Ele fala, quando eu vou no cliente, eu garanto que o pedido sai. E aí ele enfraquece o time, mas o papel dele não era fazer o sucesso dele, o resultado do time, e não mais o quanto ele vende. Sim. E aí, por fim, o Rancharan fala dos valores, e que eu acho que cai bem no que o Caio falou. Eu me vejo como líder, eu valorizo esse papel de liderança, e não é valor que o Rancharan fala aqui de valor ético, nada disso, não. Quais os valores, o que eu valorizo nessa função que eu ocupo? Eu valorizo alocar tempo para a minha equipe, eu valorizo alocar tempo para o meu autodesenvolvimento, eu me reconheço como líder, qual a minha relação com o poder, por exemplo, que você fala, que é muito pesado nessa história. E aí o pipeline só sobe nos 6 níveis lá que vão lá para cima, mas normalmente o que o Rancharan fala é que o cano entope nesse pipeline, porque eu continuo fazendo o que me levou ao papel de líder. Eu acho que esse é um lugar legal para a gente falar. Então, como eu humanizo quando eu sento na cadeira a primeira vez, o papel de gestão? Porque primeira sensação que vem, eu chego em casa, e o Richard fala no livro dele, eu chego em casa contando só o bônus. Vou ser líder, vou ganhar mais, vou ter uma cadeira para mim, vou ter uma sala, vou ter uma secretária, sei lá, qualquer coisa do tipo, vou ter um ar-condicionado, vou ter... Aí ele começa, aí ele volta no dia seguinte e fala, o ônus. Eu tenho equipe, eu tenho gente, tenho desejo, tenho expectativa, tenho o meu líder no meu pé, aí começa esse lugar que aí às vezes eu não sei como lidar. Falei demais. A primeira liderança, né? Assim, e aí o líder entra num lugar de primeira liderança sem as ferramentas para primeira liderança. Então ele não sabe como que ele faz para entrevistar uma nova pessoa que ele quer contratar. Ele não tem, às vezes, a menor ideia de como é que ele vai fazer essa entrevista. Se ele precisar fazer um feedback, ele também não sabe como é que ele vai conduzir um feedback decente. Se ele precisa criar um plano de desenvolvimento, ele também não tem ideia de como é que ele vai criar um plano de desenvolvimento. É a primeira liderança. E aí a gente tem uma questão de que muitas empresas esquecem de investir nesse ferramental, né, de criar ali um como se fosse um onboarding para esse líder, porque ele está há muito tempo na empresa, mas ele não está há muito tempo na liderança. Então precisa ser feita uma integração nova, um onboarding novo, porque você deixou de ser uma pessoa que é um contribuidor individual para um líder. E isso requer uma série de novas ferramentas que às vezes não são entregues. Então, olhar para dentro e criar um programa de desenvolvimento dessa nova liderança é importante. Ah, mas eu não sei, não consigo fazer isso internamente. Olá, tudo bem? Alexandre Moreno, Fabrício Vieira e Caio podem ajudar você com isso, né? São 3 consultorias que trabalham com esse tipo de coisa e que podem ajudar você a criar A um gente pode ir lugar, junto, inclusive. A gente pode fazer nós 3 sentar um com a gente. trio, Com entendeu? certeza, É com isso. certeza. Mas isso é importante. Eu tô assim, tô brincando aqui e fazendo um jabá, mas a verdade é que a maioria das empresas, eu assim, dificilmente vejo empresas que estão
organizadas nesse sentido e conseguem ter essa percepção de que quando uma pessoa sai desse lugar de contribuidor individual e vai para um lugar de liderança, de que ela precisa passar por uma nova integração, por um lugar onde ela é ferramentalizada, sabe? Porque depois a pessoa não sabe fazer o trabalho dela e aí ela vai ser penalizada ali, né? Ela vai ser cobrada de uma forma desumana. Ai, a gente já apostou tanto em você, você não está fazendo seu trabalho. Mas eu, como organização, eu viabilizei isso também, né? Eu trouxe ajuda suficiente, eu apoiei essa pessoa o suficiente, sabe? Muitas vezes isso acaba ocorrendo sem a preparação devida, né? Como o Exato. Fabrício traz, né? Acho que é a situação mais frequente, geralmente pela saída de alguém do time, que pega o líder desprevenido, que também aí é um outro ponto importante, e você está atento e, enfim, não vamos nem falar sobre a questão do aspecto de sucessão e você planejar exatamente a estrutura, mas essa questão acaba acontecendo justamente onde essa primeira liderança é alçada a um posto em que naturalmente ele não está preparado, e aí vem muitas vezes até a decepção. O lance da sucessão acho que é bem crítico na história. Como eu deixo a galera apta para esse papel, né? Que acho que o Fabrício está falando isso, assim, tipo, eu posso preparar ainda ele no papel de líder de si para que algum momento, quando surgir essa oportunidade, ele já esteja apto para assumir a cadeira de liderança. Então, e normalmente a gente faz isso quando ele já está na cadeira. E Muito bom. aí perdi tempo, energia, perdi um monte de coisa aí. E até Porque no critério de escolha, né? Quem vai sentar nessa cadeira de liderança? Não é quem vende mais normalmente, não é quem é mais legalzão, quem tem que ter mais. as competências, mas não é só É, as competências. E acho que você trouxe um ponto super importante, Ale, porque é importante eu definir se a pessoa ela tem as competências de liderança que eu preciso dentro da minha organização, e essas competências elas mudam de acordo com cada organização. Tem algumas competências que elas são inerentes a todo tipo de liderança, assim, né? Mas tem algumas que elas são específicas da organização, e eu preciso mapear essas competências. Mas não é só a competência que vai garantir o sucesso. De novo, eu preciso levar as ferramentas para esse novo líder, né? Eu preciso trazer práticas da liderança para a mesa e apresentar essas práticas de liderança de uma forma estruturada para esse novo líder, para que ele possa, aos poucos, entendendo que elas existem, como praticá-las e tendo um apoio, né, de uma liderança maior no dia a dia para essa pessoa poder tirar as dúvidas dela, de como é que ela exerce essas práticas da melhor forma, alinhado com uma liderança humanitária. E aí eu vou puxar um gancho que é entendendo que uma liderança humanizada lida com emoções suas e das pessoas lideradas. E aí a minha pergunta: como é que eu lido com as emoções das outras pessoas e as minhas sem perder a clareza e a direção? Eu acho vamos que para os nossos comerciais. não, eu ia aqui abordar acho que um aspecto que é o seguinte: muitas vezes a gente se perde. E eu acho que parte do ser líder é realmente mostrar, né, essa vulnerabilidade e, naturalmente, ter, eu acho que a humildade, muitas vezes, de reconhecer que isso aconteceu e, naturalmente, se reconectar. Claro que a pergunta que o Fabrício faz é uma pergunta extremamente difícil, né? Porque, naturalmente, a gente sabe que quando estamos lidando com emoções, né, a palavra controle, né, ela naturalmente é quase algo que se choca no momento em que as emoções têm vida, né? E muitas vezes a gente sabe que no nosso dia a dia a gente comete erros justamente em função dessa dificuldade. Eu não vou nem dizer falta, né? Porque eu acho que é uma questão mesmo de cada um com o seu desafio de estar lidando com essas emoções. E aí a gente fala sobre a comunicação assertiva, que vem muito nesse sentido, né? Como você trabalhar um pouco melhor esse aspecto das emoções, né? Ou seja, falar o que precisa ser dito, né? Mas sem perder naturalmente, né, aquele equilíbrio para que o outro não se sinta atacado, né? Eu acho que a gente é bem analfabeto emocional, né? Então a gente bem analfabeto emocional, a gente reconhece poucas emoções, as nossas e dos outros, então
Tem até um livro de criança que é Emocionário, vocês já viram? É bem Não. legal, vamos deixar no descritivo também. Emocionário, que é um livro que meu filho tinha na escola. E é um livro que, na verdade, é de criança, mas pode ser de adulto, que é um dicionário de emoções. Então, dependendo do que estava rolando, eles iam no emocionário para tentar dar nome às coisas. E vai muito além das 5 principais aí, né? Da alegria, da tristeza, da raiva, que é do divertidamente, lá, daquelas lá, das 5, das primárias, vai muito além. Então, é muito legal a gente começar a acessar que emoção é essa que eu estou sentindo nesse instante. Então, eu acho que quando eu falo a gente, eu me reconheço nesse lugar. Também acho que sou analfabeto emocional, tenho tentado aprender algumas, mas a gente não foi educado para dar nome à emoção. E homem, então, pior ainda. Tipo, vai falar é feio, menino, não sei o que, essas babaquices. Vulnerável, né? Não pode ser babaquices. vulnerável. Homem não chora. Homem não chora, babaquice, é. macho alfa idiota, né? Que não tem nada a ver, ridículo, né? Então, quantos homens foram destruídos nessa história do homem não pode A, não pode B, não pode C. Então, nesse aspecto, acho que a mulher tem muitas vantagens, nesse não, em todos, né? Mais vantagem do que a gente, eu acho. Porque ela teve mais oportunidade de reconhecer as emoções, dar vazão, a lidar com o choro, etc. E aí um homem, e ainda é assim no mercado, infelizmente, a maioria do papel de liderança é masculina, então as emoções são um lugar que passa ao lado, né? Se vulnerabilizou, não misture, né? Não pode ter emoção no trabalho. Ou se alguém chora, se o homem vê fraco. uma mulher chorando, cai naquelas coisas, você podia ser mulher, tá dando não sei o que lá, tá dando chilique, tá de TPM, essas falas machistas horrorosas. Né? Então, tipo, aí é uma outra conversa pra gente navegar. Então, acho que essa é uma pergunta grande, né, Fabrício? Mas eu vou para esse lugar. Mas eu queria trazer um exemplo. Eu lembrei, ouvindo vocês, de 2 historietas. Na verdade, tem um monte de história de líder. A gente podia contar algumas histórias, se alguém lembrar de histórias de liderança humanizadas aqui. Acho que seria um bom capítulo para nós. Mas eu lembro do professor Braz, acho que o Fabrício conhece o professor Braz, lá de Heliópolis. Eu sempre volto para Heliópolis, porque tem uma referência grande para mim. Eu tenho de outros líderes de empresa que eu posso trazer, mas é que ele conta 2 histórias legais. Eu vou deixar até o link que eu tenho entrevista com o Braz aqui, que acho que vale a pena, que ele conta isso. Mas ele conta que um dia ele estava numa praça, na frente da escola, uma praça num espaço lá em frente da escola em Heliópolis, na Campos Sales, subiu num caixote para fazer um protesto que a escola não ia fechar no toque de recolher que tinha em Heliópolis naquela época. Então ele subiu no caixote e começou a falar, e ele viu que estava sendo filmado, e filmado de várias maneiras, pela câmera, pela imprensa, mas também com uma galera vendo, ele falou, ixi, vai dar merda isso. E ele começou a falar que ele não ia se baixar, não ia se render a essa história, a escola ia manter aberta, à noite ia manter, etc. Ficou 1 hora falando, desceu do caixote, entrou na escola e pensou, vou morrer hoje, vão me matar. E aí ele ficou na sala dele pensando, como eu vou embora daqui, eu vou morrer. E aí um grupo de alunos, meninos, adolescentes, entra na sala dele e fala, seu Braz, tá tudo bem, o senhor pode ir para casa sossegado que não vai acontecer nada. E aí o que o Braz diz que nesse dia ele perdeu ali, quando ele estava na sala de aula, ele perdeu a liderança, assim, quem eu sou agora, né? Tô morto. E ele falou que o líder é aquele que mantém a esperança do grupo. E naquele instante, quem liderou ele foram os meninos, que disseram e que deram para ele a esperança de volta para ele andar tranquilamente pelo bairro. Então, isso eu acho que é uma boniteza incrível, porque a liderança não tem necessariamente relação com o crachá e o cargo que eu ocupo. Ela pode mudar de mãos. Num projeto, acho que isso é bem claro, né, Caio? Então, ela pode mudar de mãos. E esse é um exemplo do Braz, que o líder é aquele que mantém a esperança do grupo. E um outro exemplo rápido do Braz mesmo, ele conta que para fazer reunião de planejamento, quando ele reuniu o time dele para planejar, a primeira coisa que ele fazia era levar os liderados na comunidade de Heliópolis, para que o professor visse a realidade do aluno antes de desenhar o plano. E ele falou que um dia ele estava andando na comunidade e uma aluna acenou, professora.
E aí a professora foi lá na casa dela e percebeu que a menina morava num barraco de madeira em cima de um córrego, e ela entrou na casa da menina, essa é minha casa. E a professora voltou, ele viu pelos olhos dela bem abalada. E aí, quando eles começaram a fazer reunião de planejamento, a professora falou assim: não tem como eu fazer planejamento igual eu fazia antes, e nem tem como exigir do aluno que eu exigia antes, quando eu me deparo com a realidade dele. E aí isso, para mim, é muito bonito, assim, pensar na perspectiva de quanto eu estou disposto a conhecer a realidade do outro para planejar, para desenhar as coisas, conhecendo o outro. Porque fazer planejamento a partir do meu ar-condicionado, que é muito comum, da minha sala aqui envidrada, sem considerar o outro, coloca a gente em risco. O RH adora fazer isso. Excelente exemplo do que é a liderança humanizada, né? Humanizada, Exatamente, acho que, enfim, foi super, super feliz isso. E reconhecer também que quando a gente analisa, ou talvez quando a gente entende a liderança sobre uma perspectiva mais moderna, é reconhecer que o líder, ele não é o protagonista, né? Ou seja, o papel do líder não é ser protagonista, né? E é justamente reconhecer que esse protagonismo, ele tem que fluir dentro da equipe. Aliás, isso é uma maravilhoso, Caio. responsabilidade que ele tem é criar oportunidades para que os integrantes da equipe sejam protagonistas, Exato. né? Claro que do O ponto de foco tem que vista, sair, né? esse é o ponto, esse é o ponto, né? Claro que eu não vou entregar aquela baita responsabilidade, mas aí você fez um comentário rápido ali com relação à questão de projetos e acho que uma excelente prática, né? Voltando também para aquele gancho que o Fabrício tinha colocado, né? O que que a gente pode fazer de fato, e a gestão de projetos nos ajuda muito nisso, né? Porque você pega aquelas pequenas entregas, né? E você naturalmente usa aquelas pequenas entregas, entregando naturalmente a responsabilidade por fazer aquelas pequenas entregas acontecerem para determinadas pessoas, justamente como parte de um processo de desenvolvimento de liderança. E claro, você ali olhando de longe, mas naturalmente reconhecendo que, mesmo que algo saia errado, como estamos falando de uma pequena entrega, isso não significa naturalmente que o resultado vai ser desastroso, fazendo parte naturalmente do papel do líder como um desenvolvedor de pessoas. Muito bom. Eu queria que a gente fosse caminhando para o fim agora e queria perguntar para vocês, dos nossos 3 horizontes, né? Eu queria perguntar para cada um de vocês, e eu vou responder também, que pequeno passo eu posso dar em direção a uma liderança humanizada se eu ainda não exerço ela no meu dia a dia? Comerciais, por favor. Não, para mim está na ponta da língua, Fabrício. Fala. Está na ponta da língua, porque talvez para mim, que sempre fui um cara muito mais focado em processos, em hard skills, onde naturalmente a gente tem aí acho que um terreno um pouco mais árido, né? Isso talvez seja algo que, e até, enfim, mostrando um pouco e contando um pouquinho sobre mim, sempre foi muito desafiador para mim, né? Uma pegada mais analítica, uma pegada mais cartesiana, uma pegada mais racional, isso distancia das emoções, né? E algo que, enfim, se a vida me ensinou, é a importância de você conversar. Essa questão de você, enfim, você falou isso várias vezes, eu vou fechar justamente ressaltando esse ponto, Fabrício, que você bateu muito nessa tecla. De uma forma genuína, você se interessar pelo outro. Acho que a partir daí começa a girar a chavinha. E, mais uma vez, isso vai facilitar a tua vida na medida em que você vai perceber qual é a melhor forma de você chegar nesta pessoa, saindo daquela visão ilatada de que temos uma receita que naturalmente isso não existe. Além disso, que eu concordo super, eu fico lembrando a história de um gestor que eu conheço, que é de uma empresa chamada Casa Bugre, o Maia, e que ele sempre fala assim: toda vez que eu me perco da minha liderança, eu pego a vassoura e vou varrer a fábrica para lembrar de onde eu vim, como eu comecei. E não é uma figura de linguagem, não. Ele faz isso mesmo. Ele vai lá varrer a rua, tem uma moto passando, que barulho, que ótimo. Então,
ele vai lá varrer a rua não, varrer a fábrica, ele tenta voltar às origens dele, sabe? Para reconhecer da onde ele veio. Eu acho que esse lugar é importante porque a gente também se distancia de onde a gente veio, de onde eu comecei, de que lugar. Mas não é com a perspectiva saudosista, não é isso, não. Nossa, é com a perspectiva assim, peraí, deixa eu voltar para a minha base. Reconexão, né? Reconexão com quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Acho que esse lugar é importante. E você, Fabrício Vieira? E para mim essa frase líder é quem mantém a esperança do grupo me pega muito, assim. Não é a primeira vez que eu escuto, mas toda vez que eu escuto, ela até me emociona, assim. E eu acho que o líder humanizado tem que entender o que o grupo espera, o que cada pessoa espera, que esperança é essa que essa pessoa tem dentro desse trabalho que ela tem, né? E sair da bolha, que a gente falou em outros episódios, né? Às vezes a esperança de um funcionário é levar comida para dentro de casa, não é ser promovido a VP da empresa. Às vezes a esperança do outro é sim se tornar o VP da empresa um dia, mas eu preciso entender qual é a expectativa, a esperança de cada um dessas pessoas, né, desses seres humanos que me rodeiam ali dentro e qual é a minha própria expectativa dentro desse lugar, né? Qual foi o objetivo inicial que me fez entrar nesse mercado, entrar nessa empresa? Então eu acho que pode caminhar um pouco por aí, esse primeiro passo. Nossa, quanta beleza nessas falas nossas, hein? Eu fico pensando que como a gente é incrível. Se você nos ouviu até aqui e você quer levar esperança para o seu grupo, quer levar humanização, contrate nós três. Faça uma roda de conversa pseudo-motivacional. Depende de nós, Nós. se o mundo ainda. Deus do Bota céu. aí, Pedro. Não bota não. E aí eu acho que você tem que levar a gente, faz uma roda, a gente conversa com o seu time, com o seu líder, a gente vai trazer novamente os perdigotos do saber. Os perdigotos do saber vão saindo momentaneamente como microaspersores de um sistema de irrigação Meu que Deus. tem como base a nossa sapiência. Eu vou mandar um beijo, pode? Beijo, Fabrício. Vamos lá, beijinho. Meu beijo hoje vai para Cristiane Furlani, que é da Korn Ferry e que fez parte do meu time de gerentes na época que eu trabalhei lá e que me ajudou a ser um líder humanizado. Se você quiser saber como, Cris, venha falar comigo e eu te explico. Pergunte-me como. Pergunte-me por quê, como você me ajudou a ser um Caio, você líder tem humanizado. beijo? Não, hoje eu não vou dar beijo para ninguém porque já estou pensando no final de semana. Afinal, Eita! sextou. Eita, exatamente isso. Sextou! Boca vai piar. Oi, ai. É isso aí. A noite Final de inteira. semana vai ser pé na jaca. Meu Deus do céu, quanta Gosto. barbaridade. Eu não mando beijo para ninguém, porque eu sou uma pessoa que beira a ignorância. Eu quero pedir para os nossos ouvintes, nossos telespects, que eles sigam a gente no Spotify, no Três Curtam, Horizontes, compartilham. no YouTubers. Curte, compartilhe, mande para seus amigos. Mande comentários, eu tô sentindo falta de comentários, Ale. Comente. Chegou até aqui o programa, escreva no YouTube assim, Dengo. Aí a gente vai saber que você ouviu até o final do programa. Escreve Dengo. Se você colocar no comentário Dengo, é que você chegou até o final. É uma palavra-chave. Gosto de palavra-chave no final do episódio. Podemos Dengo. colocar isso sempre. Dengo. Ou assim, vocês três são meu dengo. E pode ser qualquer coisa relacionada a dengo. Faça frases criativas com a palavra dengo. A melhor frase leva o quê, Alexandre? Leva nada, mas você marca leva um beijo do Fabrício, ao vivo e a cores no próximo Olha episódio. só, pode ser. E se você marcar chocolates Dengo, falar assim, patrocine esse programa, talvez a gente possa... Nossa, seria um sonho, hein, Dengo? Não, sonho é de outra empresa, chama sonho de valsa de outra marca. Não venha fazer merchan cruzado que vai dar problema.
Bom, depois de isso aí, tanta galera. criatividade, tanta inteligência, de graça para vocês, a gente se despede cantando uma música. Não, a gente não vai Não, cantar música não vai cantar nenhuma. música nenhuma. Nessa armadilha eu não caio. Eu achei que o Caio fosse cantar uma liderança. Não. Não? Então Não tá vai bom. rolar. Adeus, beijinho. Valeu, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Beijo. Até a próxima. Tchau.